No vídeo de hoje, o relato das experiências de Agnes Osman que provocaram um movimento pentecostal moderno. Ela é considerada por muitos como a primeira a falar em línguas estranhas no início do século XX. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Em 1º de janeiro de 1901, Agnes Nevada Osman tornou-se o primeiro membro do corpo estudantil no Bethel Bible College em Topeka, Kansas, a receber o batismo do Espírito Santo e falar em línguas. Sua experiência marca historicamente o início do pentecostalismo moderno e se torna um ponto de inflamação significativo a partir do qual o avivamento inicial se espalhou pela escola, que produziu a primeira banda de trabalhadores pentecostais que espalhou sua mensagem em todo o Kansas para Texas e além. Agnes Osman tinha 30 anos quando recebeu o Espírito Santo. Aos 20 anos, Agnes Osman ficou muito doente com a gripe e pneumonia. No pior ponto de sua doença, Osman acredita que ela viajou pelo caminho para o céu, mas foi enviada de volta com as orações do pastor metodista que acreditava que Deus tinha mais para esta jovem cristã neste mundo. Depois de muita oração, Agnes se recuperou milagrosamente. Totalmente convencido de que Deus tinha poupado-a para realizar um propósito maior em sua vida, Agnes centrou sua vida em sua fé. Ela se juntou à Associação Cristã de Mulheres Jovens e participou de um grupo de estudo bíblico, onde aprendeu os ensinamentos bíblicos sobre o batismo com água, a segunda vinda de Cristo e a cura divina. Em 1892, juntou-se à Escola Bíblica de Thomas Cowan Horwin em Simple, Minnesota. Horwin era um presbiteriano que estava profundamente envolvido no trabalho da Associação Cristã de Mulheres Jovens. Horwin também era fundamentalista convicto e sua escola estava permeada com suas ideias premilenistas e dispensacionais que devem ter influenciado grandemente Osman. No outono de 1894, Horwin anunciou sua intenção de assumir o evangelismo e Osman novamente começou a procurar outra escola bíblica para participar. Ela se estabeleceu na Escola Bíblica de Elber B. Sampson, em Nyack, Nova York. Sampson foi o fundador da Aliança Missionária Cristã e manteve uma forte posição sobre a santidade wesleyana, ensinando aos alunos que, após a conversão, acontecia uma fase de santificação que entraria em conflito com a natureza carnal, que ele equiparou com o batismo do Espírito Santo. Eventualmente, Agnes voltava para sua família em Nebraska. Em seu caminho para o oeste, ela parou no trabalho de John Alexander Doyle, em Chicago, e recebeu oração e cura de calafrios e suores noturnos. Em Nebraska, Agnes Osman continuou o tipo de trabalho missionário que ela tinha feito em Nova York e encontrou Charles Fox Parr, que estava realizando reuniões em Kansas City. Parr, um ex-ministro episcopal metodista que sublinhou a cura divina, planejava abrir um colégio bíblico em Topeka, Kansas. Certo de que Deus estava dirigindo-a para Topeka, ela comprou bilhetes de trem e chegou ao Bethel Bible College juntamente com alguns outros companheiros de Kansas City
em outubro de 1900. Em Bethel, Osman alcançou o ápice de sua experiência espiritual, recebendo o batismo do Espírito Santo durante um serviço tardio na escola. Em uma carta de 1922 a Eudora Zembel, Osman afirma que ela não entendeu as línguas como sendo a evidência do Espírito antes de seu enchimento. Antes de receber o Consolador, eu não sabia que falaria em línguas quando eu recebesse o Espírito Santo, porque eu não sabia que estava na Bíblia. Mas depois que recebi o Espírito Santo falando em línguas, me foi revelado que eu tinha a promessa do Pai, como está escrito e como Jesus disse, ela continua. Na manhã seguinte, depois de receber este poderoso presente, fui abordada com perguntas sobre minha experiência na noite anterior. Eu apontei referências bíblicas para mostrar que eu tinha recebido o batismo como Atos 2 e 4. E eles foram todos cheios com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas como o Espírito lhes deu a expressão. A experiência inicial de Agnes Osman foi particularmente singular nos anais do pentecostalismo primitivo. Mesmo depois de uma noite de sono, Osman foi incapaz de falar inglês na manhã seguinte. De acordo com Parr, seu falar em línguas continuou por 3 dias. Tentando se comunicar com os alunos inquisidores, ela diz que fez um gesto com um lápis. Quando comecei a escrever, escrevi caracteres de outras línguas e me alegrava com o Senhor falando em línguas. Algo da escrita foi interpretada e era uma mensagem maravilhosa. Parr acreditou que os caracteres eram chineses. Em uma entrevista ao Kansas City Times, Parr também afirmou que outros alunos cheios do Espírito agora eram capazes de escrever por inspiração. Na noite depois de começar a falar em línguas, as declarações de Osman foram compreendidas por um boêmio que a ouviu falar em um serviço na missão da escola no centro de Topeka. Este incidente confirmou a Parr e seus alunos que, pelo menos, alguns dos idiomas falantes eram línguas estrangeiras inteligíveis. Certamente Parr acreditava que este era o método pelo qual o Espírito ajudaria a igreja na evangelização da terra. Quando a escola de Bethel se desfez, Agnes Osman continuou o trabalho das missões do Evangelho. Mais tarde, ela conheceu e se casou com Folleman em Laberg, e ambos foram ordenados ministros do Conselho Geral das Assembleias de Deus. Com tantos pioneiros do pentecostalismo, ela demonstrou consistentemente uma fome insaciável por Deus e um desejo de ser completamente entregue à obra de seu reino. Sua experiência em Bethel tornou-se um precedente poderoso para o incipiente movimento da fé apostólica e encorajou muitos outros a mergulharem nas águas mais profundas do reavivamento cheio do Espírito. Apesar do fato de que ela nunca recebeu a revelação do Deus poderoso em Cristo, o papel de Agnes Osman como um arauto-chave na recuperação do ensino apostólico de línguas, como a evidência bíblica do batismo do Espírito Santo, não deve ser esquecido. As chamas de Pentecostes se espalharam das torres de Bethel em Topeka para um incêndio global, e o poder do Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, que primeiro se acendeu na alma de um pioneiro de 30 anos de planícies, agora queima nos corações de milhões multiplicados.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.